Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Sequoia Logística, referente aos resultados das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Estão presentes hoje conosco o Sr. Alexandre Rodrigues, CEO, e o Sr. Leopoldo Bruggen, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A, digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, metas operacionais e financeiras constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025, passo a palavra para o Sr. Leopoldo Bruggen. Bom dia a todos. Anunciamos hoje a divulgação dos nossos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. A revisão trimestral foi realizada pela BDO, que emitiu um relatório de revisão com incerteza relacionado à continuidade operacional. Entretanto, não há abstenção de opinião, uma vez que os saldos envolvendo o plano de recuperação extrajudicial e as tratativas com a PGFN foram reconhecidos por consequência da homologação e do despacho, ambos ocorreram agora em 2025. Agradecemos a equipe interna, aos nossos consultores e aos auditores independentes pelos esforços que foram empreendidos nos últimos meses. Começando agora a apresentação pelo slide 1, esses são os principais destaques do trimestre. Lembrando que a aquisição da Move3 ocorreu no final de março de 2024. Sendo assim, o resultado da informação trimestral revisada não inclui os resultados da Move3. O balanço da Move3 está considerado, pois ele foi consolidado a partir de 31 de março de 2024. Para fins dessa apresentação, estamos então trazendo o resultado pro forma, não revisado pelos auditores independentes. A receita líquida totalizou 153,6 milhões nesse trimestre, o que representa uma redução de 44,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso ocorreu em função do próprio reposicionamento estratégico do nosso grupo, priorizando os segmentos mais rentáveis e encerrando, por exemplo, as operações de armazenagem em CDs. O principal segmento agora é o de objetos bancários e cartões da Flash Courier, responsável por 2/3 do mercado brasileiro de cartões. Do faturamento total, 81% advém desse segmento. O outro segmento que representa 12% da receita é o B2B, com logística de ponto a ponto para empresas e operações de logística expressa e operações dedicadas. O segmento de logística indoor, que representava alto custo com capital empregado e vários clientes com margem negativa, foi 100% desmobilizado entre meados de 2024 e o início agora de 2025. Já o segmento de e-commerce também sofreu um reposicionamento, com a rescisão de contratos com margem negativa, mesmo que representassem um alto faturamento. Com isso, a empresa está preparada para crescer de forma disciplinada, utilizando o Mega Sorter Daemon instalado em São Bernardo do Campo para prestar serviço de roteamento para empresas que precisam dessa tecnologia para lidar com grandes volumes de pacotes. O custo do primeiro trimestre de 2025 é formado basicamente por frete e folha, que juntos somam 80% da receita líquida. Outros 4% são gastos com aluguéis dos galpões em São Bernardo do Campo.
De forma a não impactar negativamente a margem pela queda de receita, a administração reduziu rotas, implementou redução na folha de pagamento e cortou custos indiretos. Em função da reestruturação financeira, a companhia registrou 87,8 milhões de descontos de contas a pagar e outros 87,6 milhões nos passivos de tributos federais que estão sendo transacionados com a PGFN. Esses passivos envolvendo débitos que estão na Receita Federal, incluindo os processos com obrigações suspensas, para os quais a empresa formalizará a desistência para levar para a PGFN, representam um valor significativo no balanço da companhia. Além desses valores, a companhia registrou o ajuste a valor presente das parcelas do plano de recuperação extrajudicial a serem pagas a partir de 2030, no valor de 68,4 milhões. Esse valor é calculado considerando a diferença entre a projeção das parcelas pelo IPCA, índice homologado no plano, e o custo de captação da companhia. Por fim, a empresa registrou 35,7 milhões de reversão de ativo fiscal diferido sobre prejuízos fiscais, uma vez que esse excedente ao que será transacionado na PGFN precisa ter expectativa de lucros tributáveis no curto prazo. Com todos esses impactos, o lucro contábil do trimestre foi de 101,2 milhões de reais. De forma a deixar ainda mais claros os impactos que estão no lucro do trimestre, que são decorrentes da homologação do plano de recuperação extrajudicial e da transação individual PGFN, vamos passar agora para o slide 2. O plano de recuperação extrajudicial envolveu 330 milhões de créditos, sendo que 102 milhões foram pagos em maio de 2025, com ações ao preço de conversão de R$ 8,00, e outros 147 milhões somente serão pagos a partir de 2030, com correção a IPCA. As demais opções prevêem descontos que variam de 50% para os credores apoiadores e 70% para os demais credores. O benefício de desconto e valor presente do plano totalizam 156 milhões, registrados conforme apresentado nesse slide. Já a transação individual da PGFN envolve mais de 500 milhões de reais em passivos fiscais, se considerarmos as contingências possíveis, os honorários a serem adicionados ao desistir de parcelamento de processos administrativos, entre outros. Com desconto de juros e multa limitado a 65% do total e o uso de 70% de prejuízo fiscal, o novo valor devido será de 89,4 milhões. Isso representa um ganho contábil de 87,6 milhões em relação aos saldos contabilizados até 31 de março de 2025. Esse valor é a diferença líquida entre os saldos que já existiam no balanço patrimonial, os aumentos para direcionamento de todos os passivos federais para a PGFN e os descontos que serão aplicados sobre o saldo. Já o saldo contábil remanescente de prejuízos fiscais foi baixado. Esse ativo somente pode ser mantido quando há clara expectativa de recuperação através da sua utilização para reduzir lucros tributáveis futuros. Passando agora para o slide 3. Os ativos totais da companhia totalizam 856 milhões de reais no primeiro TRI de 2025, o que representa uma redução em relação aos anos anteriores. A principal redução decorre da baixa do ágio, principalmente da aquisição da transportadora americana, que foi registrado no quarto TRI de 2024, que reduziu os ativos em 480,6 milhões. Os demais ativos representam consistência e boa governança, incluindo contas a receber, para o qual há uma política conservadora que está descrita nessa apresentação. Passando agora para o slide 4. Temos nesse slide o comportamento dos passivos.
A companhia apresenta um total de passivos de 1,5 bilhões, sendo que 434,7 milhões são debêntures obrigatoriamente conversíveis em ações. Do saldo remanescente, 119,6 milhões estão sendo liquidados no curto prazo dentro do plano de recuperação extrajudicial. Isso deixará a companhia com um passivo total de aproximadamente 970 milhões de reais. As dívidas não conversíveis da companhia totalizam 328 milhões, sendo que 118 milhões vieram com a aquisição da Move3 e vencem substancialmente em 2026. A administração está, nesse momento, dando esforços para avaliar alternativas para esse endividamento de curto prazo. Esforços também estão sendo dispensados para gerir as contingências trabalhistas e tributárias, levando em consideração que temos ainda tributos estaduais e municipais em aberto. São aproximadamente 1.350 processos trabalhistas e temos uma equipe focada em gerenciar individualmente esses processos, buscando acordos, principalmente através de parcelamentos mais longos. Para as contingências envolvendo tributos estaduais e municipais, também temos um escritório especializado, atuando junto aos diversos estados para parcelar os débitos e fazer transações com as procuradorias dos estados e com o município, de forma a reduzir juros e multa. No slide 5, vamos listar as ações que a administração está conduzindo para a manutenção da liquidez da companhia. Além do acordo global com os bancos, o plano de recuperação extrajudicial e o acordo com a PGFN, a administração segue firme, quitando as obrigações assumidas no plano e operando através da carteira de recebíveis da companhia para manter uma liquidez imediata. Para a liquidez de curto prazo, estamos avaliando alternativas para desalavancar a empresa através de novas conversões em ações e ou emissão de novas ações em ofertas privadas. Recentemente, emitimos novas debêntures para quitar 10 milhões de credores e levantar outros 45 milhões em capital de giro. Por fim, precisamos evitar as execuções e bloqueios de processos trabalhistas e fiscais, utilizando aquelas equipes que eu mencionei, que atuam nessas frentes de trabalho. No slide 6, nós temos a composição da dívida bancária da empresa. Mesmo com o acordo global no final de 2023, a companhia possui 123,1 milhões em dívidas vencendo no curto prazo. Parte dessas dívidas são provenientes da aquisição da Move3 e que, pela dificuldade de crédito da própria Sequoia, são de difícil rescalonamento ou mesmo a troca de garantias junto aos bancos. Conforme destacado na parte inferior dessa apresentação, esse quadro não inclui 20,4 milhões de antecipação de recebíveis que são realizados mensalmente para ajustar o prazo de recebimento dos serviços prestados com os prazos de pagamento, folhas e fretes, além de outros 29,8 milhões de dívidas que foram assumidas pelo FIDIC Aldemais e que encontram-se em negociação sobre uma possível capitalização futura. Passando para o slide 7, vamos apresentar o segmento de atuação do Sorting as a Service. Com a implementação do Mega Sorter Demo pela Move3, que foi finalizado no segundo semestre de 2024, temos um equipamento de grande escala próximo ao principal centro comercial do país. Com o movimento crescente na terceirização de operações nos segmentos de e-commerce e de grandes varejistas, identificamos que os altos custos para a montagem e manutenção de centros de triagem retiram o foco daquilo que é core para essas empresas. Sendo assim, o Sorting as a Service foi pensado para oferecer uma solução pronta que permite lidar com grandes volumes e com sazonalidades. Ao permitir que uma empresa utilize a estrutura já pronta, o Sorting as a Service permite a captura de resultados com muito pouco custo variável. O resultado final é praticamente o mesmo do preço do serviço cobrado do cliente. Chegamos, então, através desse último slide, no final da nossa apresentação,
Eu gostaria de abrir agora a sessão para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome, companhia e a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Leandro Facchini, investidor, e ele diz: quando serão apresentados os resultados dos demais trimestres que estão atrasados, uma vez que já temos o acordo com a PGFN? Obrigado pela pergunta, Leandro. Agora que nós conseguimos divulgar e fechar os números do primeiro TRI, já foi iniciada a elaboração do segundo TRI. Obviamente, mantivemos a equipe da BDO em campo para poder já ganhar atração e discutimos ontem um cronograma e devemos ter a divulgação do segundo TRI no dia 17/12. Né? Então, estamos trabalhando forte, nossa equipe interna, os auditores, para encerrar os ajustes que são necessários no segundo TRI, para poder divulgar no 17/12. Lembrando que mesmo concluindo a transação com a PGFN e também tendo em vista a homologação do plano, o desenvolvimento disso tudo ao longo dos trimestres vão exigindo novos testes, novos ajustes e etc. Então, por isso que a gente ainda precisa aí de aproximadamente 2 a 3 semanas para finalizar esse segundo trimestre. Próxima pergunta vem novamente do Sr. Leandro e ele diz: por que não houve a emissão de FR sobre o acordo com a PGFN? E ainda nesse assunto, por que o acordo foi fechado e não foi divulgado os balanços? E ainda teve outro FR postergando os balanços com o mesmo argumento de falta de acordo e ele já estava fechado desde o início do mês? Leandro, o que aconteceu em relação à PGFN é que nós tivemos no começo do mês um despacho. Esse despacho ele já prevê e autoriza a concessão do desconto e uso do prejuízo fiscal. Em cima desse despacho, nós fizemos o cálculo de todos os passivos que serão direcionados para a PGFN, então isso exige um redirecionamento daqueles parcelamentos, das ações em andamento e etc., para a dívida ativa da União, da PGFN, e então isso tudo é consolidado e é feito, vamos dizer assim, um fechamento, um encerramento dos saldos e da transação. Com base no despacho, nós sentamos com o auditor e produzimos os ajustes contábeis que eram necessários, mas eu preferi aguardar o encerramento final dessa parte de documentação e etc., para soltar um fato relevante definitivo. Então, o fato relevante não foi divulgado, porque ainda existem algumas pendências de documentação e etc., e eu achei por bem a gente divulgar o TRI, já levando em consideração os impactos contábeis do despacho, mas eu preferi não soltar ainda o fato relevante por não ter ainda esse documento final. A próxima pergunta vem do Sr. Hélio Alves, investidor, e ele diz: nos últimos 6 meses tivemos uma venda de 9 milhões de ações pela corretora Itaú, cerca de 20% das ações da empresa antes da inclusão das ações do grupo Move3. Como um movimento desse não modifica a composição de acionistas dentro desta mesma questão, como de um dia para o outro os credores saíram de investidores relevantes para outros? Obrigado pela pergunta, Hélio. A administração da companhia hoje, a gente obviamente faz algum acompanhamento em termos de volume de compra, volume de venda, mas a gente não entra no mérito específico de quem está comprando, quem está vendendo e nem as motivações que levam os investidores a comprar ou vender as nossas ações. O que existe na companhia, que vale a pena sempre lembrar, é que foi feito primeiro um acordo global em 2023, aonde vários bancos, fundos e etc.
migraram suas dívidas para debêntures obrigatoriamente conversíveis em ações. Esses debenturistas, esses que eram bancos, que eram fundos e etc., por muitas vezes convertem as debêntures em ações e monetizam as ações para fazer caixa. E tem que lembrar também que nós pagamos em maio 120 milhões de credores da recuperação extrajudicial com ações. Embora nós tenhamos pago esses credores com ações convertidas a R$ 8, muitos desses credores, para fins de monetização para fazer caixa, venderam essas ações ao preço de tela no momento que eles receberam, em momentos posteriores. Então, existe uma massa hoje de credores, tanto financeiros como não financeiros, que se tornaram acionistas da companhia do final de 2023 para cá. Então, eu acredito que esses movimentos que você percebe de volumes sendo vendidos devem ser provenientes desses credores que se tornaram acionistas da companhia. Tá? Mas, novamente, não vou ficar especulando e também não é o papel da administração tentar interpretar por que investidores compram ou vendem as ações da empresa. Nossa próxima pergunta vem do senhor Charles Silva, investidor, e ele diz: qual a situação da recuperação judicial? Em que momento estamos? Ainda existem credores tentando impugnar a recuperação extrajudicial da Sequoia ou já estão resolvidos os questionamentos? Qual o prognóstico que a administração faz para a data de saída da recuperação judicial? Obrigado pela pergunta, Charles. Só lembrando, a empresa não pediu uma recuperação judicial. O que duas empresas do grupo, a Sequoia e a transportadora americana, fizeram foi um acordo com credores dentro de um plano de recuperação extrajudicial. Esse plano de recuperação extrajudicial, ele prevê o pagamento através de algumas opções, né? Então, não existe uma recuperação judicial, nem existe uma data de saída de uma recuperação judicial. O que existe, a partir do momento que é feito um protocolo e depois uma homologação de um plano de recuperação extrajudicial, é o cumprimento daquilo que ficou acordado com um grupo de credores dentro desse acordo extrajudicial. Ele é levado para um juiz homologar para dar força para o acordo, mas ele é um acordo extrajudicial entre a empresa e os seus credores. Deshomologação, nós já pagamos aproximadamente 60% do valor. Nós pagamos toda a parte que era para ser paga em ações, a R$ 8, como eu mencionei. Pagamos também uma parcela que tinha desconto de 70%, cujo pagamento era à vista. E estamos também pagando uma parcela com 50% de desconto, que previa um sinal em janeiro e parcelas mensais que vão até abril de 2026. Então, o 1,3, 1,4 milhões ao mês, e os pagamentos agora em abril de 2026, a companhia respira novamente em termos de recuperação extrajudicial e só vai ter uma obrigação prevista pelo plano para acontecer em 5 anos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Wilkinson Oliveira, investidor. Ele diz: bom dia, o segmento Flash Courier possui alguma previsibilidade de ampliação? Bom dia, Wilkinson. Obrigado pela pergunta. Sim, o segmento da Flash Courier dentro do grupo, ele é a principal fonte de geração de caixa da empresa, né? E devido, né, aos acontecimentos e aos momentos que a companhia passou no ano de 24/início de 25, a companhia perdeu uma parte do seu share, conforme mostrado aí, e relacionado ao ponto de queda de receita.
todo o processo de reestruturação operacional, turnaround, né, e foco nas atividades de rentabilidade, geração de caixa, trouxeram aí um ganho operacional, eficiência, produtividade e melhora nos SLAs. Então, a companhia tem um plano comercial agressivo, né, para retomada do share no segundo e no terceiro trimestre, e a gente está tentando, né, estamos planejando novas avenidas e frentes de crescimento no setor de correia bancário, assim como bobinas e máquinas de meios de pagamento. Estamos bem próximos dos clientes, desenhando novas estratégias para reposicionar a marca e crescer além dos cartões. Obrigado. A próxima pergunta vem novamente do senhor Leandro Facchini, investidor, e ele diz: vamos ter grupamento? Porque também não tem fato relevante sobre esse tema? Bem, Leandro, nós temos a publicação da Assembleia do dia 31 do 10, que ela aprovou o grupamento. E o que nós fizemos na sequência? Enviamos a ata para o nosso escriturador. O escriturador, então, ele define os próximos passos para o agrupamento. E assim que recebermos o cronograma do escriturador, a gente solta o fato relevante já com o cronograma, a nossa previsão de quando o agrupamento vai entrar em prática. Então, nesse momento que nós temos uma aprovação do agrupamento e não divulgamos um fato relevante porque estamos aguardando o cronograma do escriturador. A próxima pergunta vem do senhor Bruno Souza, investidor. Ele diz: qual será a estratégia para honrar os compromissos, principalmente trabalhistas? A receita da companhia estabilizou? Obrigado pela pergunta, Bruno. A reestruturação ela envolve diversos players, né? Diversas frentes de batalha, vamos colocar assim. Então, a reestruturação envolveu bancos, envolveu credores não financeiros, envolveu tributário e é óbvio que também existe a questão do trabalhista. Tivemos aí que escolher algumas batalhas e trabalhista agora, diria para você que é o principal foco nosso. E o que nós estamos fazendo no trabalhista é um trabalho de controle individual. Temos conseguido bons parcelamentos, boas negociações dentro dos diversos processos. Alguns processos são processos antigos, estamos falando aí de processos com um tempo médio de 2, 3 anos, então, depois que existe um recurso de tempo, você acaba não conseguindo tanto desconto, mas você ainda consegue, dado o momento empresarial, você ainda consegue, né, fechar um parcelamento. Então, estamos nesse momento trabalhando. Temos feito também algumas reuniões conciliatórias com advogados que possuem várias causas, então você consegue, de alguma forma, fazer um acordo não individual, mas em conjunto. Temos feito também algumas ações conciliatórias em algumas varas trabalhistas, então o time tem trabalhado para a gente começar a reduzir esse passivo e principalmente alongar, parcelar esse passivo. Quanto à sua pergunta de receita, sim, a receita agora ela estabilizou, porque desmobilizamos praticamente todos os segmentos e clientes que possuíam margem negativa. E como eu mencionei na apresentação, ainda existe espaço para o crescimento dentro do nosso novo segmento, que é o Sorting as a Service. A Flash, que detém aí 2/3 do mercado de objetos bancários e cartões, também segue firme e há espaço para o crescimento desse segmento. Temos, inclusive, visto um crescimento no volume proveniente de fintechs. O SLA desse segmento nosso continua muito firme e a satisfação dos nossos clientes, principalmente dos grandes bancos, tem sido muito boa. Então, existe sim uma previsão de crescimento e, obviamente, estou falando
respondendo a sua pergunta, que já estabilizou. Então, é disso para mais, vamos colocar assim. A próxima pergunta vem do Sr. Leandro e ele diz: a administração pensa em reestruturar a dívida de curto prazo, trocando por dívida mais barata em caso de oportunidade, como, por exemplo, queda da taxa de juros ou dívida tomada no exterior? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. A empresa fez, no final de 2023, um acordo global com os principais bancos do país. E dentro desse acordo houve ou o alongamento da dívida para ser paga em 6, 7 anos, ou houve a obrigação de conversão das dívidas em ações da companhia. Isso, obviamente, limita o acesso que a companhia tem ao mercado bancário e ao crédito local. Todo acordo dessa natureza, quando é feito, ele impõe essa restrição durante um período. E esse acordo foi feito no final de 23, algumas dessas debêntures ainda não foram convertidas em ações, ainda estão em aberto, então existe hoje uma limitação de acesso da companhia ao mercado de crédito bancário. Tem um outro ponto também importante, que a empresa é uma empresa de asset light, que significa que ela não tem ativos para oferecer em garantia. O nosso principal galpão ele é alugado, e hoje quase toda a nossa frota também não é uma frota própria, é uma frota terceirizada. Então, ela é uma empresa que não tem acesso a crédito baseado em ativos em garantia. Quanto à pergunta de tomar uma dívida no exterior e etc., também acho pouco provável, tendo em vista essas características que eu mencionei. Então, o que dá para a gente pensar em fazer? Dá para a gente, obviamente, trabalhar alguma questão de rolagem de dívidas que existem ou utilizar mercado de capitais, emissão de novas ações para lidar com a desalavancagem do balanço da companhia, ou seja, transformar a dívida em capital social. Então, essas são as análises que hoje a gente faz. A desalavancagem do balanço através do mercado de capitais ou eventuais rolagens da dívida. Eu vi também ali uma outra pergunta sobre o custo financeiro das dívidas. Então, assim, aproveitando para responder essa pergunta que eu acabei de ler, o custo de captação nosso ele é alto, tendo em vista tudo que eu comentei. A dificuldade de acesso a crédito bancário, dívidas estruturadas e etc. Então, hoje nós temos, sim, um custo de captação elevado. Mas é o que eu, às vezes, até comento internamente. Dinheiro é melhor ter caro do que não ter. Então, o dinheiro mais caro é aquele que você não tem. Então, hoje a gente tem feito algumas captações e temos feito algumas emissões que possuem um custo elevado, que é o custo exigido pela contraparte, tendo em vista a análise de crédito atual da companhia. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra para o Sr. Alexandre para as considerações finais. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela participação. Eu gostaria rapidamente aqui de sumarizar e reforçar alguns pontos já ditos anteriormente e comentados pelo Léo. Nós iniciamos o ano de 2025 com a companhia significativamente reposicionada, muito diferente do que foi o ano de 2024 e 2023. Simplificamos a estrutura societária, nós encerramos várias operações deficitárias e concentramos os investimentos e esforços em operações com potencial e margem para geração de caixa. Essas medidas já se traduzem este ano em melhoria de indicadores operacionais e financeiros, reduzindo o nosso consumo de caixa e preparando a companhia para retomar o crescimento de forma sustentável. Sumarizando um pouco e contextualizando algumas perguntas, a nossa estratégia prioriza 3 vetores principais daqui para frente, né? Consolidar e expandir a liderança da Flash Courier em logística, de documentos, cartões e outros negócios envolvendo o setor bancário, desenvolver ofertas de maior valor agregado ao B2B, trabalhar em mercado mais premium de valor agregado e com margens mais elevadas, e escalar as soluções tecnológicas
e de automação, como já foi dito aqui, o Sorting as a Service, para atender os clientes, principalmente do e-com, a mercadoria de pequenas encomendas e fracionado. Como destaquei na última apresentação, nós estamos aplicando fielmente o modus operandi. A nossa gestão está centrada em 3 pilares fundamentais: a disciplina e a austeridade financeira, o crescimento com foco em rentabilidade e a excelência operacional como alicerce e confiança dos nossos clientes. Eu fecho aqui a minha apresentação e devolvo para o Léo. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Ale. Eu só queria agradecer a todos pela participação, agradecer ao time interno pelo trabalho que tem sido feito. Obrigado e bom dia a todos. A videoconferência de resultados da Sequoia está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@sequoialog.com.br. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.